coerente na vida da família e da sociedade. Irmãos e irmãs, o tema do nosso congresso nos lembra que o bom discípulo se transforma também em evangelizador e missionário de Jesus Cristo. Mas para sermos bons missionários, é preciso que sejamos muito unidos entre nós. Isso quer dizer que o encontro com Cristo deve conduzir-nos necessariamente ao encontro com os irmãos. Desse encontro com os irmãos, o Espírito Santo faz nascer a unidade dos discípulos entre si. Jesus Cristo unido ao Pai, nós unidos com Cristo e com os irmãos. Eis a unidade que nos reúne em comunidade e nos faz igreja. Desta unidade, diz Jesus, depende a credibilidade de sua igreja. De fato, o sonho de Jesus Cristo é que a sua igreja se constitua modelo e semente de amor e de unidade para toda a sociedade humana. Ora, a Eucaristia foi instituída por Cristo para ser sinal e fonte desta unidade dos seus discípulos. Para entender, devemos reportar-nos ao próprio mistério da unidade na Santíssima Trindade. Com efeito, a comunidade da Trindade Santa é origem e modelo da comunidade dos discípulos de Jesus. Essa verdade se torna manifesta no fato e no modo da ação da Trindade em relação ao mistério da Eucaristia. Com efeito, na mesa eucarística, Deus Pai distribui o seu pão, o pão vivo, que é seu Filho, seu próprio Filho, feito homem, morto e ressuscitado. Este pão foi transformado no corpo de Cristo por obra do Espírito Santo e pelo ministério do sacerdote. Os discípulos reunidos à mesa comem deste mesmo pão vivo e em virtude deste pão o Espírito Santo os une em comunidade e os faz igreja de Cristo. Assim como o Espírito Santo na Trindade é o amor que une o Pai e o Filho, assim também na igreja ele é o princípio da unidade. Na Eucaristia, portanto, as três pessoas da Trindade agem e estão sempre presentes, construindo a unidade da igreja sob o modelo e em virtude da própria unidade da Trindade. Por esta razão, na última ceia, Jesus falou desta unidade a seus discípulos, dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, o Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu Pai é glorificado quando vós produzis muitos frutos e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Logo depois, Jesus, na oração sacerdotal, rezou ao Pai pela unidade de seus discípulos, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome os que me deste, para que sejam um, como nós. Não rogo somente por eles, mas também pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Esses textos, caros irmãos e irmãs, mostram-nos como para Jesus é fundamental a unidade entre seus discípulos. Na medida em que os discípulos forem unidos, o mundo acreditará na sua palavra. Ou seja, se os discípulos quiserem ser missionários com frutos, deverão dar ao mundo exemplo de amor e de unidade entre si. Isso torna-se ainda mais claro
nas seguintes palavras de Jesus aos discípulos, quando ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por esta unidade, alimentada e significada pela Eucaristia, a igreja é também chamada de povo de Deus. Isso já foi profetizado pela história do povo eleito de Deus da antiga aliança. O povo hebreu escolhido e reunido por Deus para o cumprimento da promessa de um Salvador para a humanidade, prenuncia a fundação da igreja de Jesus Cristo como povo de Deus da nova e definitiva aliança. O povo hebreu, alimentado e fortificado pelo maná no deserto, é prenúncio da igreja alimentada e fortificada pela Eucaristia. Além disso, a Sagrada Escritura diversas vezes compara o reino definitivo de Deus no fim dos tempos com um grande banquete no céu. Ora, o maná no deserto e depois a multiplicação dos pães feita por Jesus para alimentar o povo que o seguia faminto, são sinais da Eucaristia, a mesa do pão vivo de Deus, que por sua vez é prenúncio do banquete eterno um dia no céu. Quando meditamos em tudo isto, caros irmãos e irmãs, percebemos como Deus nos ama imensamente, apaixonadamente. Nada é capaz de destruir o amor de Deus por nós. Ele nos ama como um pai, nos ama sem reservas, gratuitamente. Ele não nos quer perder e faz tudo para nos salvar, dando seu único filho, e este dá sua vida por nós. Nem todos os pecados do mundo, nem todas as violências e ódios são capazes de destruir este amor gratuito e sem medida que Deus tem por nós. Deus nos amou por primeiro, quando ainda éramos pecadores, e foi esta experiência de seu amor primeiro que nos tornou capazes de amar por nossa vez a Deus e aos irmãos. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Este Filho feito homem, Jesus, nos amou a ponto de dar a vida por nós na cruz. Depois, para não nos deixar órfãos no mundo, instituiu a Eucaristia, para ficar conosco até o fim dos tempos, quando então virá nos buscar, para estarmos lá onde Ele já está, junto ao Pai, imortais e felizes para sempre. É isto o que Deus preparou para os discípulos de seu Filho. São Paulo diz: por causa do grande amor com que Deus nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida em Cristo. E ainda diz: o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais imaginou. A unidade dos cristãos ao redor da mesa eucarística, na qual todos participam igual e fraternalmente do mesmo pão, é também sinal e semente de uma nova sociedade fraterna, justa, solidária e pacífica. Isso quer dizer que, quando nos sentamos à mesa de Deus, comprometemos-nos também a contribuir concreta e eficazmente, com métodos justos e pacíficos, com o esforço de tantas outras pessoas e instituições, para combater a pobreza, a miséria, a fome e a exclusão de milhões e milhões de pessoas vítimas das injustiças sociais. Depois de comungar na missa, não poderíamos não nos empenhar em favor dos pobres e de todos os necessitados, para que eles também tenham o pão material e os demais bens materiais, sociais, culturais, espirituais necessários para uma vida humana e cristã digna.
Recordemos ainda o ano sacerdotal, lembrando que o sacerdócio de nossos padres nasceu na última ceia de Jesus, para que eles fossem os ministros dessa Eucaristia através dos tempos. Gostaria de dizer a eles, dizer à imensa maioria dos padres, que são fiéis e dedicados ao ministério, que a Igreja os admira, os ama e reconhece o testemunho de sua vida de dedicação à obra de Jesus Cristo e o imenso trabalho que fazem nas comunidades locais e nas regiões missionárias. Por outro lado, isso requer também da parte deles uma adesão fiel e indefectível a Jesus Cristo, o bom pastor. Rezemos todos nós por eles e com eles, para que possam viver intensamente sua vocação e realizar